Fala galerinha, vamos aqui gravar uma pequena videoaula aqui falando basicamente aí do nosso conteúdo aí de composição dos seres vivos, né? Que entra aí na parte de bioquímica. Então a gente vai falar aí dos compostos inorgânicos e também dos compostos orgânicos, certo? Tem uma atividade para vocês no final, mas aí eu vou botar um textozinho explicando tudo legalzinho aí na plataforma para que vocês possam assistir a videoaula e na sequência fazer aí esse exercício sobre composição dos seres vivos, certo? Estamos vendo aí na nossa tela alguns dos elementos aí que compõem todos os seres vivos, certo? 99% aí de massa corporal dos seres vivos é composta em 6 elementos. Então, toda basicamente por completo, né? Tudo que vai compor aí a vida está aí nesses elementos. Carbono, temos em grande quantidade, hidrogênio, oxigênio, também o nitrogênio, o enxofre e o fósforo. Aí entre parênteses são as letras que representam esses elementos, né? Mas que vocês devem aprender isso aí em química quando estiverem assistindo aí aula de tabela periódica, certo? Essas letras aí para representar cada um desses elementos. E o nosso gráfico abaixo, né? Mostrando aí que a grande maioria é água, certo? Nós temos aí no nosso gráfico aí 81%, são valores aproximados, isso aí vai depender muito da idade, da espécie, certo? Da massa corporal da pessoa. Então tem uns que tem mais, um nível maior de água, tem outros que tem menos. Então isso daí é um valor estimado, certo? Mas o que mostra para nós que realmente é a grande maioria, né, da composição química dos seres vivos é água, certo? Aí temos uma pequena porcentagem aí de proteínas, também lipídios, carboidratos, os ácidos nucleicos, que é uma porcentagem mínima, né, já que os ácidos nucleicos é o nosso DNA e RNA, e os demais 1% também, né, aproximadamente 1% são os outros elementos, as outras substâncias aí presentes no nosso corpo. A gente vê aqui, ó, a composição dos seres vivos. Nós vamos ter aí substâncias inorgânicas, nós vamos ver a água e os sais minerais. Essas aí são as substâncias com moléculas pequenas, são moléculas bem simples. E vamos ver na sequência as substâncias orgânicas, onde vão ter aí moléculas grandes, moléculas complexas que precisam da união de várias outras moléculas, né, para se formar. Dentro dos compostos orgânicos, né, das substâncias orgânicas, estão aí os glicídios, também chamado de carboidratos, lipídios, proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Vamos começar com a água, né, já que a água é a maior parte da composição dos seres vivos. Vamos começar com a água. Temos aqui algumas características dela, né? Solvente dos líquidos orgânicos. Lembrando que a molécula de água, que é H2O, é uma molécula polar, certo? E ela só vai ter essa propriedade aí de dissolver, né, de ser solvente de substâncias que também sejam polares. Se uma substância for apolar, a água não vai conseguir dissolver. Então não existirá solubilidade aí nesta mistura aí de água com alguma coisa que seja apolar, tipo óleo, por exemplo. A água não vai conseguir dissolver, não vai conseguir se misturar com o óleo em virtude de ser uma molécula polar, e óleo, gordura são moléculas apolares. Mas a água vai conseguir aí ser um solvente universal. A grande maioria das coisas a água vai conseguir dissolver, né? Temos como exemplo aí no nosso slide aí leite, suor, urina, sangue e muitas outras coisas que a água consegue dissolver. A água também serve de transporte de substâncias, tanto para entrar na célula como para sair. É necessário que se tenha água para que isso aconteça, certo? A regulação do equilíbrio térmico, que é para dissipar o calor. Então a água é de fundamental importância para que isso aconteça, certo? A água vai ajudar a mantermos aí a temperatura ideal para sobrevivermos. Redutor de atrito entre tecidos.
regiões de contato entre ossos e articulações. Então nós temos aí água nessa parte aí também dos ossos, das articulações, e se a gente não se hidratar bem, nós teremos sérios problemas aí nessas articulações e também nos ossos. E também reações de hidrólise, que é a quebra da molécula, né? A gente pode quebrar aí a molécula da água, mas a água também tem uma característica, né, da tensão superficial. Alguns insetos conseguem ficar parados em cima da água sem quebrar aí a molécula, sem quebrar a ligação que existe entre o hidrogênio e o oxigênio. E aí eles conseguem essa façanha aí de ficar sobre a água, certo? Parados lá em cima da água. Isso aí a gente chama de propriedade de tensão superficial. A questão da água variar aí com a quantidade, né? Então vai variar bastante aí a atividade metabólica. Nós temos aí no nosso slide uma tabela que você pode conferir aí, certo? Bem direitinho aí, tem aí as quantidades em porcentagem de cada parte, né? Pulmão, cérebro e tal, e a quantidade de água que está presente lá, certo? Então, dentro do cérebro aí, vale destacar, 77,8% do cérebro é água. Então, você tem todas as quantidades aí na tabela que você pode olhar com calma depois e na hora de fazer os exercícios, se tiver alguma questão aí falando sobre a quantidade, você pode procurar aí nessa tabela que está no slide. Vamos ler todos esses para a gente não se prolongar na aula e ficar um vídeo muito comprido, certo? Vai variar também com a idade, certo? Quanto mais novo, mais água você vai ter aí no seu organismo, e também com a espécie, né? Por exemplo, o ser humano, 70%, mas nós temos espécies aí como a água-viva, que está de exemplo aí, que são 98% de água. Todo o seu organismo aí, 98% de água, então é uma grande quantidade de água, certo? Então, primeira substância inorgânica é a água. A segunda são os sais minerais, que vão formar íons, certo? Esses íons aí, vocês também veem isso em química, certo? Essa matéria aqui de biologia, ela precisa sim diretamente que você tenha os conceitos aí de química, certo? Tem que saber aí o que é íons também, que é quando os elementos químicos ganham ou perdem elétron, e aí eles passam a ser chamados de íons, certo? Esses estão presentes em pequenas quantidades nas células, são essenciais para o metabolismo, né, para que a gente consiga fazer todo o nosso metabolismo diário. A carência de sais minerais pode provocar o mau funcionamento do organismo, então é bom que a dieta das pessoas, né, as nossas alimentações, elas sejam ricas aí em sais minerais, certo? Para que tenha o fundamental. E tem os macrominerais. Macro é um termo relacionado a grande, né? Então são grandes minerais necessários em grandes quantidades, e os microminerais, que são necessários em pequenas quantidades, mas mesmo assim tem que ter esses minerais. Os sais minerais são encontrados de duas maneiras, certo? Eles são imobilizados, geralmente estruturas cristalinas, casca de ovo, carapaças, ossos, tudo isso daí vai ser vai conter sais minerais, né? E vai ser um dos tipos aí que são os imobilizados, e os dissolvidos em água, né? Dissociados, são os íons. No caso aí o cálcio, o magnésio, o sódio, o potássio. Aí a gente vai colocar aí também cloro, iodo. Então tudo isso daí são sais minerais. Também deixei uma tabelazinha aqui no slide para vocês, certo? Vocês podem consultar aqui o sal mineral, e à sua direita você vai ter a função. Estudem essa tabelazinha aí, olhem direitinho aí o que é cada uma, para que é que serve cada coisa, certo? O ferro, o cálcio, o fosfato, tem as funções de todos eles aqui. Você pode dar uma lida aí para poder reforçar o seu estudo sobre sais minerais. E aí a gente passa para substâncias orgânicas, onde a gente vai ter aí os carboidratos, também chamados de açúcares ou glicídios, certo? Os carboidratos que são responsáveis aí
por deixar as pessoas mais gordinhas, né? Então, você se alimentar com muito carboidrato, você possivelmente aí vai acabar engordando. A maioria dos carboidratos possui função energética, podem atuar na constituição estrutural e genética. São formados por átomos de carbono, hidrogênio e também oxigênio. Os elementos que vão estar presentes aí nos carboidratos. E podem ser classificados de 3 formas: monossacarídeos, aí tem os disacarídeos, que também são chamados de oligosacarídeos, tanto faz um nome como o outro. Então, se você vê o nome oligosacarídeo, você já sabe agora que é a mesma coisa que disacarídeo. E temos também a terceira classificação, que é os polissacarídeos. Então, esses carboidratos aí vão ser classificados monossacarídeos, disacarídeos ou oligosacarídeos e polissacarídeos. Vamos aqui para os monossacarídeos. Menores moléculas de carboidratos, a fórmula geral é CnH2ON. Esse N aí é o número de carbonos presentes, certo? E exemplos aí: trioses, tetraoses, pentoses, hexoses e heptoses. São os exemplos aí de monossacarídeos. Aí nós temos os monossacarídeos também, a ribose, a desoxirribose, certo? Que estão presentes aí DNA e RNA, e glicose, frutose, certo? Galactose, alguns monossacarídeos aí que a gente vai também ter eles aí presentes no nosso organismo. Vamos para os oligosacarídeos, ou também chamados de disacarídeos, formados aí por até 10 monossacarídeos, certo? Até 10 monossacarídeos você pode classificar eles aí como oligosacarídeos. A união de 2 ou mais monossacarídeos ocorre através aí da reação de desidratação, perda de uma molécula de água, certo? Então vai perder uma molécula de água nessa união e vai formar aí os oligosacarídeos, certo? 2 moléculas de monossacarídeos, 2 ou mais, são desidratadas e formam o oligosacarídeo. Os disacarídeos mais importantes que a gente vai ter são esses que você está vendo aí, ó. Subir aqui o nosso slide, certo? Esses aí são os mais importantes. Você pode dar uma conferida aí na sacarose, na lactose, na maltose, ver quais são os monossacarídeos que se unem para formar esses disacarídeos, certo? E vamos para os polissacarídeos, que são os mais, digamos assim, os maiores, né? Vão ser várias moléculas de monossacarídeos, vão ser inúmeras moléculas para poder formar esses polissacarídeos. E aí nós temos aqui, ó, formados por mais de 10 monossacarídeos e geralmente são insolúveis em água. Então preste atenção nesse detalhe aí, geralmente são insolúveis em água, em H2O. Então você não pode esquecer desse detalhe aí dentro dos seus estudos. Os polissacarídeos aí, celulose e quitina, são polissacarídeos estruturais, e os polissacarídeos energéticos, que são aqueles que vão nos dar energia, o amido e o glicogênio, certo? Aí são o amido o que os vegetais usam de reserva, né, de energia, e o glicogênio é o que os animais usam de reserva de energia. Já a celulose está na parede celular dos vegetais, né, das plantas em geral, e a quitina está aí na formação do exoesqueleto de alguns crustáceos aí, certo? A gente tem aí insetos, crustáceos aí no geral, aranhas, artrópodes. Esses crustáceos também vão estar aí com quitina no seu exoesqueleto. Então tem aí os 4 polissacarídeos. E aí a gente vê agora a parte de lipídios, que são as gorduras. Esses lipídios, eles possuem aí função energética e estrutural. Lembrando que eles não vão se misturar com água, né? Então eles são apolares.
Apresentam maior quantidade de energia que os carboidratos, são a segunda fonte de energia do organismo, são formados por molécula de glicerol ligada a 3 cadeias de ácidos graxos e são insolúveis em água, né? Que eu já havia falado para vocês antes. São apolares, então não pode se misturar aí com água, que é uma molécula polar. Nós temos aqui, ó, alguns tipos aí de lipídios, certo? A classificação de lipídios. E aí você vai ter glicerídeos, você vai ter ceras, você vai ter esteroides. Então são todos esses aí classificações simples dos lipídios, certo? E vai ter aí as complexas, que são os fosfolipídios e os glicolipídios, certo? Então tá tudo aí, tem a imagenzinha para você ver aí, bem separadozinho, já deixei para vocês aí tudo separado para não ter dificuldade na hora de você estar estudando, certo? E aí vocês podem estar tirando as dúvidas quando estiverem estudando aí comigo através das redes sociais aí. Esses lipídios, né? Os glicerídeos, reserva energética. Plantas armazenam óleo em suas sementes, né? Tipo soja, girassol, canola, milho. Aves e mamíferos, células adiposas embaixo da pele, servindo de reserva energética e também isolante térmico. Os cerídeos, você vai encontrar nas folhas, né, de muitas plantas. As folhas, as plantas no geral têm essas ceras aí nas suas folhas, que é para evitar que as plantas percam água, né? Elas precisam muito de água, então principalmente aqui no nosso bioma, né, que é a caatinga, pouca chuva, então as plantas têm esse costume aí de terem ceras nas suas folhas para evitar a perda de água, certo? Produção de favos, que são as abelhas aí, também vai ter essas ceras. Os esteroides, no caso aí é o colesterol, certo? As células utilizam o colesterol produzido pelo fígado ou vindo de alimentos de origem animal para a fabricação de membranas celulares e hormônios esteroides, exemplo, testosterona e progesterona. O importante na fabricação da bilis e regula a fluidez da membrana, certo? Então essas são as funções aí dos esteroides, que também é um tipo de lipídios. Esses esteroides, o colesterol, eu botei aqui para vocês uma curiosidade, ó, subi aqui um pouquinho para vocês verem. O complexo colesterol, o LD, é englobado e degradado pela célula. Quando há colesterol em excesso no sangue, a captação do complexo diminui e o LDL se oxida e fica depositado nas paredes dos vasos sanguíneos, certo? Aterosclerose é o nome aí. Eu botei isso aí a título de curiosidade para que você leia e conheça um pouco mais aí sobre o colesterol LDL. O HDL capta parte do excesso de colesterol do sangue, leva até o fígado, que o excreta na bile, tanto na forma natural como na forma de sais biliares. Então nós temos aí dois tipos de colesterol, certo? O LDL e o HDL. Os lipídios ainda, ó, colesterol, que é o álcool, né? HDL, colesterol, fígado metabolizado. LDL, colesterol e vasos. Então, o colesterol aí ele pode aí provocar grandes males, né, na população, nos seres humanos. Então, tem que ter cuidado aí com a alimentação para não ter um excesso aí de lipídios na sua dieta e isso vinha a provocar aí problemas com o seu colesterol, certo? Os fosfolipídios, principais componentes das membranas celulares, trata-se de um glicerídeo combinado a um grupo de fosfato e as membranas biológicas são formadas por bicamadas de fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles têm a imagem aí embaixo, ó, são duas partes, certo? Tem essas bolinhas aí e tem esses pauzinhos que ficam no meio da membrana, certo? Isso aí é uma membrana plasmática no meio e as bolinhas em cima e embaixo. Os fosfolipídios são isso daí, certo? E vai ter aí essas bolinhas azuis, tanto as externas como as internas, elas se dão bem com água, né? Elas são hidrofílicas
E essas partezinhas do meio, né, esses bastãozinhos que tem no meio aí, ligados às bolinhas, eles são hidrofóbicos, eles não gostam de água, né, não se dão bem com água. Então, isso daí são os fosfolipídios, que está aí na nossa membrana plasmática, certo? Isso aí a gente estuda bem detalhadamente quando a gente estiver estudando a parte de citologia, na parte que envolve o transporte através da membrana. Então, quando a gente estiver vendo aí, a gente vai estudar só essa membrana plasmática aí para saber como é que as substâncias entram, saem, o que é que precisa, o que é que não precisa e qual é a forma de transporte através da membrana, certo? No momento, isso daqui é o básico. Você tem que saber aí basicamente sobre esses termos aí que eu falei, certo? Os lipídios, carboidratos. E a gente vai voltar aí com outra videoaula para não ficar muito comprida, falando aí dos ácidos nucleicos, né? Vai envolver o nosso DNA e o nosso RNA. Esse aqui é só isso mesmo. Valeu aí a atenção, até a próxima.